organização dos bancários começa a afetar ainda mais a população. Os serviços antes feitos na boca do caixa agora são direcionados para os caixas eletrônicos ou na internet. E nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas. Só aqui na capital, 72 agências bancárias aderiram ao movimento. Eu volto a falar agora com Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse assunto. Ô Márcio, quais as outras alternativas que a população pode utilizar, principalmente aí para quem não está habituado a utilizar a internet, por exemplo? Olha, Carol, a gente já explicou isso logo no começo da greve, mas não custa nada reforçar. Quem não tem acesso à caixa eletrônica, fatalmente vai ter que recorrer ao Internet Bank. Fora isso, a solução é ir nas loterias ou banco postal, que funciona nas agências dos Correios. Mas são serviços que têm limitações, né? A gente já tinha dito que, por exemplo, nas lotéricas, o cidadão só consegue pagar contas com valor limitado. Por exemplo, água, energia, telefone e boletos da Caixa, você paga até no valor de R$2.000. De outros bancos, boleto, por exemplo, esse valor cai para R$700. Né? Tem outras contas que você não consegue pagar conta que não seja de água, luz e telefone acima de R$1.000. Então fica uma situação bem limitada. Sobre a situação dos bancos, não há uma previsão. Ano passado, só para lembrar, foram 21 dias de greve. Hoje a gente completa uma semana da paralisação nacional dos bancos, inclusive Manaus. Aqui na capital, a gente já tem uma adesão bem grande. Você tinha falado de 62, né? Esse número foi já atualizado, a gente já chega em 65 agências de 94 na capital. Para você ter uma ideia, a gente tem bancos aí com 100% parados. A Caixa é um exemplo, o Base, o Banco Safra também. O Banco do Brasil está com 80%, Itaú Unibanco 50% e Bradesco é o que teve menor adesão, 30%. O exemplo é essa agência aqui da Cachoeirinha, que também está parcialmente paralisada. Agora, o que acontece? Já no interior, não. No interior a situação está um pouco mais complicada. A gente tem 35 agências paradas no interior do estado. Agora, não há uma previsão de acordo, porque na semana passada, na primeira mesa de negociação entre os bancários e banqueiros, eles expuseram. Os bancários querem o seguinte, Carol, eles querem 15% de reajuste, né, sendo isso contando com 5% aí da reposição da inflação. Eles querem um piso salarial de R$ 3.940, além de outros benefícios. Porém, os banqueiros ofereceram aumento de 7% e abono de R$ 3.300. Porém, a categoria não aceitou. Hoje à noite há uma nova rodada de negociações prevista para acontecer em São Paulo. E aí a gente vai torcer, né, Carol, para que chegue a um denominador comum, porque quem pena sou eu, é você, quem está em casa. Porque ainda mais nesse momento de crise, né? Os bancos fechados, as pessoas tendo dificuldade para pagar as contas, vão pagar com juros e aí o cidadão é prejudicado. Então acho que deveria haver um bom senso de ambas as partes para chegar nesse consenso e botar um fim a essa greve o mais rápido possível, Carol. Pois é, né, Márcio? É algo tão ruim, né, que acaba atrapalhando a vida aí de muita gente. Mas enquanto essa situação não passa, né, enquanto a gente tem que esperar aí por essa greve, eu vou só reforçar aqui o que você falou. Internet Banking é uma opção. Os aplicativos de celular também, que hoje facilitam bastante, acabam ajudando. Algumas coisas é possível você pagar através do aplicativo com o código de barras, né, da conta, da fatura, enfim. E também, né, o call center, né, ligar aí os números você consegue também aí na internet muito fácil. No verso do cartão do seu banco, você geralmente tem ali o número para o qual você pode ligar e resolver algumas situações que podem ser resolvidas através, né, do telefone, e os correios também, que às vezes facilitam, a gente consegue pagar uma continha ou outra. Obrigada, Márcio, pelas informações e um bom dia para você. E bom, o jornal A Crítica de hoje destaca a cassação de Eduardo Cunha. A manchete é humilhação. 450 deputados votaram pela perda de mandato do ex-presidente da Câmara. E se você ainda não leu o jornal hoje, o A Crítica tem novidades. Além de comprar com seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Baixe agora gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS, viu?
período eleitoral, o voto é sempre o centro das atenções. Mas até que ponto os eleitores sabem usar o poder que têm nos dedos? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a cada ano que passa, a ousadia criminosa de muitos candidatos surpreende. Tem gente que troca voto até por drogas, acredite. Você já parou para pensar na importância da escolha consciente daquele que vai administrar a sua cidade? É isso que a gente vai conferir agora na reportagem especial para a série Valor do Voto, do José Augusto Souza e Márcio Souza. Quanto custa o seu voto? Agora chegou a hora da caça aos pobres, né? Não existe uma única eleição nesse país que não se tenha notícias, pelo menos, de que há candidatos negociando seu voto. A democracia é cara. É cara no Brasil, é cara na França, é cara nos Estados Unidos. É inevitável. No dia 2 de outubro, 144 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores de mais de 5 mil municípios. Os candidatos estão dispostos a gastar milhões em troca deste gesto simples. Eles conhecem bem o valor do voto. E os eleitores sabem como usar o poder que têm na ponta dos dedos? Você deixaria ela cuidar da sua filha sem conhecer? Não. Mas eu posso dar para o senhor, sei lá, um saco de cimento para o senhor deixar ela cuidar da sua filha? Não. Tem alguma coisa nesse mundo que a senhora trocaria esse seu direito de escolher e deixar que eu escolhesse a sua babá? Não. A Alexandra é babá profissional, cuida dos filhos dos outros. Eu aposto que na hora de te contratar, os pais quiseram saber tudo a seu respeito, não é não? Sim, na minha primeira entrevista, eles sempre perguntavam se eu era fumante ou se eu bebia. E também eles perguntaram o que eu fazia antes. E o raciocínio na escolha dos políticos deve ser o mesmo. E não é exagero não, o prefeito, por exemplo, ele é responsável por garantir ensino de qualidade para as crianças mais novinhas. Será que os pais abririam mão desse direito de escolha? Pessoa desconhecida, nossos filhos, né? Sem chance. Por mais de que tenha uma boa aparência, bem apresentada, essas coisas a gente não conhece. Uma consulta odontológica para a senhora deixar ela cuidar das suas crianças? Também não. Mas quando o assunto é cuidar da cidade e de seus habitantes, o poder de escolha dos eleitores vira moeda de troca. Freezers, geladeiras, fogões, né? Para sorteios em bingos de comunidades. Churrascos, telhas, madeiras, ou então dando envelopinho mesmo de dinheiro. Valdinei trabalha no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ajudou a organizar as últimas 10 eleições no estado e se surpreende com a ousadia criminosa de alguns candidatos. No interior do Amazonas se troca voto por qualquer coisa, por motosserra, por dentadura, por material de construção e até mesmo, já foi detectado, até por droga. É considerado corrupção ativa quando o candidato doa, oferece, promete ou entrega qualquer bem ou vantagem pessoal em troca de voto. O crime ocorre mesmo que o eleitor não aceite a oferta. A pena inclui multa, perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Corrupção passiva é se o eleitor aceitar, for procurar o candidato para pedir, seja o que for, vantagem, emprego. O crime eleitoral do passivo, ele pode ir para a justiça comum. Conseguir uma dessas cadeiras no Legislativo ou no Executivo custa caro. Na última eleição para prefeito, em 2012, os 9 candidatos de Manaus arrecadaram 42 milhões de reais para gastar em campanha. Dividido pelo total de votos que receberam, chega-se ao custo de R$ 18,72 por voto. É muito mais do que foi gasto nas eleições anteriores. Uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, você tem de usar a TV, o rádio, a internet e isso custa dinheiro. Pela nova legislação, os políticos são obrigados este ano a gastar bem menos.
e perderam seus maiores financiadores, as empresas. Agora só podem receber doação de pessoa física, o que pode abrir espaço para um outro crime, a compra de CPFs para justificar grandes somas de dinheiro. Arrebanhar CPFs de pessoas para tentar justificar um gasto extra, um dinheiro extra que entre. O senhor ficaria surpreso se isso acontecesse nessas eleições? Não, não ficaria surpreso, até porque é o que provavelmente está acontecendo nesse momento. O coordenador do Centro de Apoio às Promotorias Eleitorais faz um alerta, inclusive para os cabos eleitorais, que eles tenham cuidado na hora de assinar documentos. Tenho casos de pessoas que não souberam disso, pensaram que estavam assinando um simples recibo de um pagamento de um trabalho feito de cabo eleitoral e estavam assinando como se estivesse fazendo uma doação e foram condenadas pela Justiça Eleitoral porque doaram acima do permitido pelo salário dele e essa pessoa disse, olha, eu nunca doei um centavo em campanha. Já aconteceu. Isso já aconteceu. Enquanto isso, nos limites do bairro Terra Nova, moradores esperam o tradicional assédio de candidatos em campanha. Gente que ainda luta para ter acesso a serviços básicos. A dona Keila, por exemplo, sonha com o dia em que o asfalto vai chegar até a porta de casa. Tenho um filho que ele é especial, então fica muito difícil para a gente que já é normal. Imagine com a cadeirinha dele, né, que fica tudo melado, então eu tenho que ir com ele no colo. A ambulância não chega perto? Não. A boa notícia é que, mesmo em meio a tanta dificuldade, existe eleitor decidido a não ser mais alvo fácil de políticos mal intencionados. Eu particularmente chamo de ciclo da pobreza, né? Que é os governantes eles dão o mínimo possível para as pessoas poderem sobreviver e ficar dependentes daquela esmola. O senhor trocaria o seu voto pelo quê? Eu trocaria meu voto por saúde, por segurança pública e educação. Eu trocaria meu voto por esses três. Por esmola, não? Por esmola, não. Por esmola, não. Eu não sou mendigo. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz, que está ao vivo pela 93.1. Bom dia, Adriane. Crítica. Bom dia, Adriane. Bom dia, Carol. Vamos começar aqui com os nossos assuntos de hoje. Adriane, Cunha foi cassado. Foi cassado. Ontem a gente conversou sobre isso, a sessão começou por volta de 7 horas da noite, tinha a previsão de entrar até pela madrugada, durou cerca de 7 horas e às 11 da noite saiu o resultado lá em Brasília. Eduardo Cunha foi cassado por 450 votos, uma votação bem expressiva, né? Ele esperava tanto, 450 votos a favor da cassação, 10 contra e 9 abstenções. Eduardo Cunha, que foi cassado, ele que é alvo da Operação Lava Jato e durante essas investigações foi identificado que existia contas no exterior, contas estas que ele negou. Esse processo no Conselho de Ética da Câmara Federal durou quase um ano, foram 10 meses. Enquanto ele esteve presidente, ele conseguiu usar várias manobras políticas, ele que é muito estrategista, conseguiu adiar cada vez mais essa votação até ser afastado pelo Supremo e aí ficou mais difícil. Ontem houve a cassação por essa votação bem expressiva. Nós temos 8 deputados federais no Amazonas. Desses 8 deputados, todos eles votaram a favor da cassação. 3 deles se manifestaram no plenário, que foi o Arthur Bisneto, que disse que só 10% das acusações que pesam sobre Cunha já seriam suficientes para cassá-lo. O Átila Lins falou que votou sim pela pressão popular, né? A população esperava isso. Mesmo discurso da deputada Conceição Sampaio, que disse que a população esperava que ela votasse a favor da cassação e que a população quer um país mais limpo e votar a favor dessa cassação seria um exemplo disso, de que a Câmara Federal também quer limpar toda essa sujeira da política. Os outros parlamentares, Alfredo Nascimento, Issa Abraão, Marcos Rota, Paulderney Avelino e Silas Câmara, que também estiveram na sessão,
votaram a favor da cassação de Eduardo Cunha. Ô Adriane, é verdade que o Cunha falou aí em determinado momento que ele foi cassado porque foi perseguido politicamente e não pelos erros que cometeu, é isso? Isso mesmo, ele disse, eu errei muito, mas eu não estou sendo cassado pelos meus erros, eu estou sendo cassado por uma perseguição política. E ele deu esse exemplo quando a presidência da Câmara não aceitou dividir a votação, como aconteceu no caso lá com a presidente Dilma Rousseff, que foi cassada. Lá eles separaram as votações, uma foi pela cassação e outra foi para a manutenção dos direitos políticos. E no caso dele, ele foi julgado ali em tudo, né, avaliado todo o processo, e aí ele entra na lei da ficha suja, que é de quando você é cassado, você perde seus direitos políticos e fica inelegível por 8 anos. Então essa era a revolta dele, ele que foi ao plenário, discursou, tentou ali argumentar para conseguir convencer os parlamentares a apoiarem, a manterem o seu mandato, mas não foi possível. E agora existe uma pressão popular para que ele vá para a cadeia, Carol, já que perde os direitos políticos, não tem mais fórum privilegiado, isso pode acontecer. Pois é, você falou que ele estava revoltado, né? Ele falou também muito indignado, uma frase, algo do tipo assim, não é possível que só eu aqui tenho processo, né? Como quem diz assim. Enfim, a gente vai acompanhar, né, Adriane, essa situação, né, a política, os desdobramentos políticos aí que se seguem no nosso país. Muito obrigada pelas informações, Adriane. Até já. Até já, Carol. O hábito da leitura entre as crianças precisa ser incentivado desde cedo. Mas uma professora da rede municipal aqui de Manaus vai além. Os alunos dela são desafiados a escreverem os próprios livros. É o projeto Futuros Escritores que vamos conhecer agora no quadro Lição de Casa. Na sala de aula, a lição vira até rap. Ei, pessoal, preste bem atenção, senão não vai aprender, não. Veja só como rima. Alunos que aprendem brincando e professora que ensina se divertindo. O resultado disso só podia dar certo. O que a gente tenta trazer aqui é isso, né? É fazer com que eles leiam as diversidades de livros, com que eles reescrevam, repensem, reformulem e apliquem dentro disso tudo a gramática. Em 1991 surgiu o projeto Futuros Escritores, como experimento no estado do Mato Grosso. A professora Elcivan veio para Manaus e desde então utiliza o projeto como metodologia de ensino. De lá para cá, ela já perdeu a conta de quantos livros os alunos dela já escreveram. Só esse ano já foram 181. Os temas são livres, mas para escrever eles precisam, claro, ser bons leitores, o que acaba enriquecendo o vocabulário e facilitando o aprendizado da língua portuguesa. Eu escrevi um livro de poemas e de história em quadrinhos. E o que tinha nessa história em quadrinhos? Era a batalha de fonemas, que eles se envolviam em uma aventura para procurar um tesouro que tinha letras feitas de ouro. E tem temas complexos também, alguns que dão verdadeiras aulas sobre a vida. Um dia ela entrou num galpão bem grande. Aí lá naquele galpão tinha uma cama bem macia. Não demorou muito, ela se deitou e ela adormeceu. E teve um sonho de um mundo onde todos eram unidos, não havia briga, confusões, eram felizes por todas as partes. Então não demorou muito também, ela acordou e ficou muito triste por esse sonho ter acabado. E percebeu que um pouco de magia do sonho tinha ficado assim com ela. Então era uma fada que estava seguindo ela. E a fada perguntou o que ela mais queria. Ela disse que era ter uma infância. E ela conseguiu uma infância. E o segundo desejo dela era ter uma família. Hoje em dia, muitas crianças assim preferem coisas fúteis em vez do básico, que é a família. Micaele, é exatamente isso. Aliás, a literatura dentro da escola tem a capacidade de ultrapassar limites. E é essa a ideia da professora quando criou o projeto há 25 anos. O projeto ele não perpassa simplesmente pelo ato de escrever o livro, né? Esse só é uma etapa. Ele tem encontro com o escritor,
ele tem o piquenique da leitura, ele passa por o momento de leitura, releitura, pelas fichas dos livros, até chegar à produção do livro. Após a produção do livro, ele continua, porque esse é um estímulo, é só mais um momento, é só mais uma etapa do projeto. Os livros feitos pelos alunos ficam expostos no colégio e todos têm acesso às histórias. E já tem quem faça planos para o futuro. Pretendo escrever um livro sobre o respeito e também sobre a paz e o respeito com Deus. Bom, já estava conversando aqui, gente, porque o assunto agora é saúde, viu? A gente vai falar de um assunto bastante delicado, mas que precisa ser discutido, né, por todos nós. A depressão, gente. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com essa doença em todo o mundo. Só no Brasil, a estimativa é que seja de cerca de 15 milhões. Para falar mais sobre as causas e como é o tratamento aí para a depressão, eu recebo aqui no Manhã no Ar o presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria, Kleber Nayef Moreira. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Doutor, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão delicado, que é confundido aí muitas vezes pelas pessoas que não têm conhecimento, como uma tristeza, né? A pessoa está muito triste, sempre está reclamando da vida. Não, a depressão, ela precisa ser tratada, ela precisa ser observada, né? Como é que é possível identificar, como é que é feito esse primeiro diagnóstico aí da depressão? Sim, primeiro, a depressão é um quadro diferenciado das tristezas que fazem parte da vida normal, porque é importante lembrar que nem toda tristeza, nem todo período em que o indivíduo estiver mais desanimado ou triste, a gente vai chamar de depressão. A depressão, os critérios seriam de 9 critérios, se a pessoa tiver 6 por mais de 15 dias, a gente considera depressão. Então a depressão é um humor, que seria uma tristeza forte, predominando a maior parte dos dias por mais de 15 dias. Nas mulheres aparece o choro fácil, né? O choro por motivos pequenos, e uma baixa, nos homens, tanto nos homens quanto nas mulheres, aí uma baixa autoestima, uma perda no prazer naquelas coisas que as pessoas gostavam de fazer, elas perdem o interesse, um pessimismo, um pensamento assim do tipo, não tem jeito, negativo, não adianta, as coisas estão arruinadas, aquele pensamento pessimista bastante arraigado, alterações do sono, geralmente a diminuição, mas pode ser um aumento exagerado do sono, alteração do apetite, geralmente uma diminuição do apetite, mas pode ser um aumento exagerado, diminuição do interesse sexual. E aí, quando mais grave, a pessoa pode chegar no ponto de começar a achar que a vida não vale a pena, começar a talvez planejar uma forma de botar fim à vida, tentar fazer isso, e uma parte delas caminha nessa direção. Doutora, o senhor falou ainda há pouco, no início aí, né, da nossa conversa, sobre critérios preenchidos. Isso porque a depressão não é uma doença que você vai lá, faz um exame de sangue ou um exame laboratorial e faz um diagnóstico. É preciso que se preencha critérios, é um diagnóstico observatório, né? Sim. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A psiquiatria tem dezenas de diagnósticos. Nenhum deles é possível ser detectado por nenhum tipo de exame que não seja aquela conversa que se tem com o médico. E o ideal é que seja com o médico especialista, se for possível, mas nem sempre é necessário tratar com o especialista. A depressão, pelo fato de ser muito comum, né, 7, 8% da humanidade, ela é um problema de saúde pública que deve ser abordado na rede básica. Tem que ter uma abordagem inicial pelo médico generalista, pelos médicos do plano de saúde da família, ou seja, médicos não especialistas, e apenas os casos que foram resistentes, que não puderem ser solucionados nessa esfera, ou que tenham a gravidade das tentativas de suicídio ou seu planejamento, aí encaminhados ao especialista. Como é que é feito o tratamento da pessoa com depressão? Primeiro, com remédio.
antidepressivo. É importante passar pela avaliação médica, porque alguns têm outras doenças em que a condição médica geral tem que ser avaliada. E tem que entrar com a medicação e, se possível, com a psicoterapia também. O tratamento medicamentoso, hoje em dia, nós temos boas abordagens de baixo custo e algumas abordagens eficientes estão presentes já para distribuição gratuita pelo SUS também. O que a gente deve fazer? Como é que a pessoa que tem um membro da família que tem depressão, como é que a gente deve agir com essa pessoa dentro da nossa casa? Sim. O deprimido, ele tem uma dificuldade enorme de se mover, né? De se colocar, fazer alguma coisa, ele perde eficiência. E com isso, muitas vezes, ele tem uma dificuldade de ir ao médico, de buscar ajuda. Então, se a família, percebendo essa diminuição do rendimento do indivíduo, da tristeza, do desânimo, do descuido já com a sua pessoa, então deve incentivá-la a buscar ajuda e, se possível, o ideal é marcar a consulta médica e levá-lo, né? E para ser iniciado o tratamento. Agora, doutor, existem diferentes características da depressão, dependendo da idade? A criança pode ter depressão também? Sim, sim. Tudo que sentimos na vida adulta pode ser sentido na criança, com a diferença que temos muito menos recursos para lidar com esse sofrimento quando somos crianças. Mas as crianças podem ter quadros depressivos, psicóticos e todo tipo de transtorno que ocorre no adulto. Onde é que a gente pode buscar tratamento? O senhor falou, né, aí do tratamento público. Ele existe hoje, não existe? Aqui, qual é essa situação na nossa cidade, para quem não tem a possibilidade, de repente, de pagar uma consulta particular? Sim. Primeiro, eu já trabalhei muito no serviço público, atualmente eu não trabalho, eu não atendo pelo SUS. Então, assim, não sou a pessoa mais adequada para falar de SUS, mas posso dizer que existem especialistas no SUS e existe a distribuição gratuita de vários remédios que podem dar uma primeira abordagem e até uma abordagem complementar, porque há programas de distribuição de alto custo. Há menos especialistas, muito menos do que a demanda, e mesmo médicos não especialistas também têm menos do que a necessidade, até porque essa necessidade ela tem aumentado e o serviço de saúde não tem aumentado na mesma proporção. Nós vivemos o Setembro Amarelo, o senhor falou ainda há pouco do suicídio, né, que muitas pessoas com depressão acabam pensando nessa possibilidade. Queria que o senhor falasse um pouco da importância da gente falar sobre esse assunto, né, e colocar em voga esse assunto para a sociedade, um pouco da programação também do Setembro Amarelo. Certo. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial e que, no Brasil, ela é protagonizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, da qual fazem parte as federadas, e aqui eu represento, junto com outros colegas, a Associação Amazonense de Psiquiatria. Essas instituições, elas são sem fins lucrativos, né? E onde nós trabalhamos de forma filantrópica, e o Setembro Amarelo, ele visa corrigir a situação de falta de compreensão dos indivíduos que atentam contra a própria vida e muitas vezes evoluem ao óbito através do suicídio. E é importante, a principal mensagem não é normal esse comportamento. Há um diagnóstico psiquiátrico em praticamente 100% dos casos. Na maioria das vezes, esse diagnóstico não estava sendo tratado de forma alguma, não foi feita nem a primeira tentativa com médicos não especialistas. O diagnóstico mais comum é a depressão. O segundo mais comum é o abuso de bebidas alcoólicas, o alcoolismo. E depois temos o uso de drogas ilícitas, o transtorno bipolar, transtornos de personalidade como o borderline, a esquizofrenia, que responde por 10% das mortes por suicídio. E então, esses transtornos, eles têm que ter um tratamento. Uma vez em tratamento,
a nossa possibilidade de diminuir o número de suicídios é muito alto. Nós tivemos, no ano de 2012, foram 12 mil suicídios. No mundo inteiro tem aumentado as taxas de suicídio. No Brasil estamos com cerca de 32 por dia. Se a gente tiver uma compreensão maior, tanto da população, quanto dos serviços de saúde mesmo, de que esses transtornos são transtornos mentais e comportamentais que precisam ser tratados, que os tratamentos são efetivos, e a gente poderia avançar brutalmente na diminuição disso. Esses números poderiam, com certeza, ser diminuídos, né? Muito diminuídos. Muito obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Como nós dissemos ainda há pouco, né? É preciso buscar ajuda. Se você está observando uma pessoa aí na sua casa, em algum familiar, algumas dessas características, converse com a pessoa, né? Às vezes uma ida ao médico é tão esclarecedora e é o que a pessoa está precisando naquele momento, né? Para ficar melhor psicologicamente, afetivamente, e aí a vida toda vai andando melhor. Muito obrigada, doutor, pela participação. Muito obrigado a vocês. Bom dia. E olha, a gente volta a falar do caso que chocou a cidade no último feriado. O motorista que atropelou o engenheiro Heitor Aparecido da Silva no dia 4 de setembro, Tiago Dinelli, se apresentou na delegacia especializada em acidentes de trânsito ontem. Acompanhado de um advogado, o jovem afirmou ter desmaiado após a colisão. A gente vai falar com a Thea Morel, que tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Thea. Período de flagrante já passou, né? O que acontece agora com o rapaz que estava dirigindo o carro no momento do acidente? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, o Tiago Dinelli, Carol, ele vai ter que responder a partir de agora por homicídio culposo, que é aquele tipo de homicídio, né? Aquele tipo de crime quando não existe a intenção de matar. Mas as diligências feitas pela Polícia Civil, né? Pelo 9º Distrito Integrado de Polícia, que é quem cuida do caso, elas continuam. Essas diligências, elas ainda estão sendo realizadas porque esse caso precisa de uma apuração mais intensa. O Tiago Dinelli, de 23 anos, ele se apresentou ontem na polícia, ele foi prestar o depoimento dele e nesse depoimento ele realmente afirmou que havia desmaiado durante o acidente. De acordo com a história dele, Carol, com a versão dele, ele estava subindo o viaduto Gilberto Mestrinho, chegou a ver os dois carros parados e uma pessoa que também estava na pista e tentou desviar. Só que nesse momento um outro carro vinha também na mesma direção e por instinto, para não bater no carro em movimento, para que o acidente não fosse ainda pior, ele acabou não conseguindo desviar do carro que estava parado. O Tiago conta também que o airbag do carro dele abriu e que ele chegou a desmaiar. Ele foi atendido, teria recebido um atendimento médico básico ali ainda no momento do acidente e foi encaminhado para o hospital. Somente depois da alta hospitalar é que ele soube que realmente havia atropelado, né, o Heitor Aparecido da Silva e que o Heitor havia morrido. Mesmo assim, com toda essa versão do Tiago, a polícia continua as investigações. O Tiago vai ter que responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. E existe um agravante nesse caso também, Carol. O fato de que o Tiago não tem a carteira nacional de habilitação. A carteira nacional de habilitação dele não estava válida. E também existe aí a suspeita de que os documentos do carro dele não estavam em dia, eles não estavam pagos, o do carro dele não estaria realmente licenciado. Em relação à questão da carteira do Tiago e a licenciatura do carro, o Leonel Feitosa, que é o diretor-presidente do Detran Amazonas, informou que vai esperar aí uma informação oficial do órgão mesmo para saber qual é que é a situação dele. Vai esperar um posicionamento da Justiça, né, da polícia, para abrir o processo para a cassação da carteira do Tiago. Carol. Tá certo, Thea, obrigada aí pelas informações. Realmente são muitos detalhes aí que a polícia precisa observar para poder montar aí realmente, né, tudo o que aconteceu e que culminou aí na morte, infelizmente, do engenheiro. Muito obrigada, Thea, pelas informações. E olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para falar de política, viu? Eleições 2016, tem entrevista na Rádio A Crítica hoje, que a gente vai acompanhar um trechinho e também reportagens que continuam aqui no Manhã no Área. Daqui a pouco eu volto já.